Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Aberto por ele e 3 sócios, o minúsculo Tanit é um sucesso desde a inauguração em 2016. Com ótimas receitas preparadas com, digamos, um toque de atrevimento na medida, ele conquistou o título de chefe do ano por Veja São Paulo Comer e Beber em 2017. Em 2019, surgiu o NIT, charmoso bar colado ao restaurante. Cheio de predicados, levou o título de Bar Revelação pelo Guia Anual. Certamente, o cozinheiro nascido na Catalunha é o responsável por renovar e dar o devido status de qualidade à culinária espanhola que andou meio embaixo em São Paulo. Aliás, os restaurantes desapareceram mesmo, uma pena. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o chefe Oscar Bosch. Muito bem-vindo, Oscar. Bom dia, Arnaldo. É um prazer estar aqui com vocês. É bem feliz de te receber, afinal de contas, né? Um chefe multipremiado, primeiro pelo restaurante e agora pelo bar, que está fazendo um tremendo sucesso. Quando você abriu o Tanit, tinha uma particularidade que me chamou a atenção. Você escondia que era um restaurante espanhol, dizia que era mediterrâneo. Por quê? Olha, não sei se a palavra esconder é certa, né? Sim que a gente tinha um pouco de receio, né? Um pouco de medo de falar que era totalmente espanhol por causa disso que você falou, né? Dessa desaparição de restaurantes espanhóis e muitos não acabaram emplacando na cidade. Então a gente tinha um pouco mais de receio, de medo a colocar a culinária espanhola, então a gente optou para colocar uma culinária mediterrânea que engloba um pouquinho mais os clientes e o paulistano, enfim, acho que entendem e aceitam mais, né? Hoje em dia, te diria já que é considerado como um restaurante espanhol. Felizmente, porque tem isso mesmo, né? A culinária espanhola, ela ficou em 2 momentos. Ou ela era uma culinária clássica aqui em São Paulo, feita por restaurantes antigos como o Dom Curro, que acabou fechando, desaparecendo, ou era uma culinária de vanguarda, um pouco mais moderna, digamos assim, como o Enhe, para o qual você até prestou consultoria, né? Eu acho que o Enhe foi o restaurante espanhol mais ousado que a São Paulo teve. E, bom, e acho que a gente tá um pouco nessa linha, né? Eu trabalhei com eles uma breve passagem em 2010, logo que eu cheguei aqui no Brasil. E depois já encerrei as atividades lá e continuei meu caminho, né? Você optou por fazer uma culinária moderna, mas que não era de vanguarda, não tinha nenhum exagero nem nada, né? Não tem essa coisa, nem era desconstruída, não era molecular ou técnico-emocional, como esses rótulos todos criados lá pelo Ferran Adrià na Espanha. Como foi definir esse cardápio? Olha, eu nunca gostei de me encaixar, apesar de ter trabalhado no El Bulli e no Sede Can Rock, e praticar quando eu trabalhava lá uma culinária desse tipo, nunca gostei de me encaixar nesses rótulos, né? Eu acho que o que fala mais alto aqui é uma culinária, uma cozinha onde o sabor é o principal elemento, junto com matéria-prima de primeira qualidade e obviamente as apresentações que a gente faz ou usa são apresentações que você tem que comer pelos olhos, né? Que eu sempre falo, se o prato vem todo jogado e tal, não dá aquela vontade de comer, não? Então a gente tentou unir esses 3 elementos e deu certo, né? E qual a importância de ter trabalhado em restaurantes como o Celeiro de Can Rock, em Girona, que eu tive o prazer de conhecer, e em especial tocado pelo Joan, né, que é uma maravilha de pessoas. Você sabe que ele esteve aqui e entregou um dos prêmios num desses comer e beber quando ele era número 1 do mundo. Foi muito legal. É um restaurante magnífico e que eu tive a oportunidade de conhecer. E teve também a sua passagem pelo Bulli, né, do Ferran Adrià. Como foi isso? Bom, como você sabe, eu nasci entre as panelas, né? Minha família tem um restaurante na Espanha com uma estrela Michelin há mais de 35 anos. Se eu não me engano, é o restaurante com a estrela Michelin mais antigo a manter a estrelas sem perdê-la.
E eu usava a minha casa, o restaurante do meu pai, como base, né? Então, foi aí onde eu aprendi a maior parte do que eu sei, sobretudo disciplina. Meu pai era bastante duro nesse sentido. E depois eu ia fazendo estágios em outros restaurantes que eu me identificava, ou enfim, gostava, ou queria fazer, né? Um desses dois, obviamente, foi o Cellier e o El Bulli. Cada um me deu... Você absorve sempre alguma coisa de cada um. Por exemplo, o El Bulli era muito duro, muita disciplina, muitas horas. E muita técnica, né? Então você tinha que estar concentrado muito o tempo inteiro. O Cellier, a época que eu peguei, que era 2003, 2004, para mim foi uma das melhores épocas que teve o Cellier, que eram 2 estrelas, não eram 3 estrelas. 3 estrelas Michelin. 2 estrelas Michelin naquela época. Quem comandava a cozinha era o meu grande amigo Daniel Redondo, que faz muita falta aqui na cidade. E era muito divertido, porque a comida, os pratos, era mais... Como te diria? Dava mais vontade de comer, né? Era mais pratos... Um pouco mais o meu estilo que eu tô praticando agora, né? Depois da 3ª estrela, eles começaram uma linha um pouco mais El Bulli, uma coisa mais sofisticada, com muita mais técnica, um menu mais longo. Você trabalhou então antes daquela reforma, porque o salão é maravilhoso. Exato, enfim, é um negócio de encher os olhos, né? Eu conheci só essa versão. Não, eu trabalhei no antigo Cellier, que ficava grudado no bar de tapas da Mai. Além, as 2 cozinhas se comunicavam por dentro, então era muito engraçado, porque você estava fazendo mise en place com as mulheres que trabalhavam no bar da Mai. E era um corre-corre por dentro dos corredores. Foi uma época muito, muito gostosa de trabalhar. E dessa experiência, você disse que você fez amizade com o Daniel Redondo, que aqui foi um dos fundadores do Mani, e depois acabou saindo do restaurante, né? E pena. Como foi essa ligação com o Daniel? Olha, se falar a verdade, inacreditavelmente, o Daniel não gostava de mim. Quando eu trabalhava no... Revelações. Daniel Redondo, você não gostava do Oscar Bosch. Veja se pode isso. Porque quando eu comecei a trabalhar no Cellier, eu comecei a trabalhar na confeitaria com o Jordi. Jordi, que aliás lançou um livro, quando eu estive lá, primeiro que eles ficaram impressionados que eu quis pagar a conta. É inacreditável essa coisa da imagem de jornalista, mesmo internacionalmente. Paguei a conta, mas ele não deixou que eu comprasse o último livro, que é um livro de sobremesa, e ele me presenteou com o livro. O Anarquia, será? Isso, Anarquia. Um grande livro. Então, agora eles acabaram de abrir a Casa Cacau em Girona, um projeto do Jorge, que é meio hotel e tudo de chocolate, é bem legal. Daí eu comecei na confeitaria com o Jorge, né? E o Jorge e eu, hoje em dia, continuamos tendo uma grande amizade. E a confeitaria era um mundo à parte. Então o Dani não tinha tanto acesso na confeitaria como tinha no resto da cozinha. E ele ficava bravíssimo com isso, né? Tipo, não poder me atingir, porque o Dani naquela época era muito bravo, era muito duro. Então eu era meio que protegido do Jordi, né? Aí depois, com o tempo, quando ele veio pra cá, e depois eu também, a gente virou irmãos. Então, mas ele era linha dura, então? Ele continua sendo, né? E por que o Tanit faz tanto sucesso? Vocês recebem quantas pessoas naquele espaço minúsculo que tem 46 lugares espremidinhos? Olha... Exatamente, não sei. Eu sei que o parklet, aquele terraço que a gente tem lá fora, nos ajuda muito, porque ajuda a acomodar muita gente, onde eles podem pedir algumas entradinhas, então a pessoa já vai ficando no clima, né? A gente deve estar fazendo mais ou menos lá quase umas 7.000 pessoas por mês. Naquele espaço reduzidíssimo. E agora com o Nietzsche, então isso já deve estar chegando quase os 10. Como que você convenceu os seus 2 sócios, né? 3 sócios. São 3 sócios, são 4 no total. Como você convenceu os seus 3 sócios a entrar nessa história de abrir um restaurante? E quem são eles? O primeiro pilastre do projeto foi um sócio meu, que é o Ariel, que já é um amigo das antigas, e a gente sempre falava na praia, vamos abrir um restaurante, mas tudo ficava lá, sabe, aquela famosa frase que é conversa de praia. E eu ia persistindo,
Até que depois de 2 anos de tanto persistir, conversar e sentar e tal, ele falou, tá bom, vamos abrir. Aí ele ia ser o sócio capitalista, né? O principal. Só que ele conversando com amigos e tal, pô, não entra nessa, restaurante é roubado, restaurante é muito difícil, restaurante tal. Então ele foi um pouquinho com o pé atrás e foi onde a gente procurou os outros 2 sócios. Que uma das sócias, nesse caso, é uma mulher, a Elvira. Eu antigamente fazia muitos eventos com buffet para o consulado espanhol. E a Elvira trabalha na Embaixada de Turismo da Espanha. Então um dia ela falou, nossa, se algum dia você abrir um restaurante, me chama que eu tenho uma poupança guardada e gostaria de investir. Aí não deu outra, chamei ela, aí ela conheceu o Ariel, deu tudo certo, e o Ariel chamou o 4º sócio, que era um amigo dele, que também era um conhecido meu, que é o Nelson, e formamos a sociedade. E o Nelson é espanhol ou é o único não espanhol do grupo? É o brasileiro. É o brasileiro do é grupo. um argentino, um espanhol e um brasileiro. Olha só. Ariel, qual que é o sobrenome? Elvira e Nelson. O Ariel é Charnovets, ele é judeu, a Elvira é Viedma e o Nelson Bins. Muito bem, então são esses 3 sócios que você convenceu a colocar 1,5 milhão na época, como a gente conversou, e montar o pequeno e charmoso Tanit. Agora eu queria saber um pouquinho do seu processo de criação, né? Qual a importância dos peixes no seu cardápio, dos frutos do mar, e também tem uma outra parcela que é muito importante, que é o porco, né? Sim, bom, os peixes vêm porque eu cresci numa cidade que tem mar, né? Que tá na costa e eu estive sempre em contato com o mar, com os pescadores. O meu avô era pescador, então em casa peixe, frutos do mar era uma coisa muito comum. E eu acho que em São Paulo também faltava um pouco, né? Assim, tudo é... 10 anos atrás, o paulista era bastante quadrado na hora de comer e tal. Hoje em dia, em restaurantes assim de primeira linha, eles fogem do robalo, fogem, obviamente, do salmão, fogem de peixes assim mais comuns. Hoje em dia você vai em qualquer restaurante, já acha peixes olhete, prejereba, sororoca, enfim, já são peixes que são mais ousados e tanto igual ou melhor que o sabor do robalo, né? Então, há uma pesquisa, acho que o mercado está se mexendo, os chefes estão fazendo um grande trabalho para achar pequenos produtores que tragam esse peixe fresco do litoral. E acho que o paulista cada vez está mais aberto e entende mais esse tipo de matéria-prima, de ousadia do chefe, né? De abrir a mente e abrir para experimentar coisas novas. E como que você seleciona esses fornecedores de pescado? Quem são eles? Bom, houve uma pesquisa antes de abrir o Tanit, né? Eu fui várias vezes para o litoral, em tentar conhecer, através de amigos me passaram, vai conhecer fulano, vai conhecer tal. E tenho alguns parceiros que estão comigo desde o começo. Por exemplo, eu uso muito polvo, uns 800 quilos por mês. 800 quilos de polvo? Por mês. E é um fornecedor que sempre foi ponta firme comigo. Mantém bastante o preço, mesmo quando há escassez de polvo. Tanto de polvo como de camarão. E os outros foram surgindo durante o caminho. Os amigos, chefes, a gente sempre vai trocando ideia. Esse cara traz um pargo legal, esse aqui traz tal. Então você usa o polvo nacional, não é o que vem da Espanha? Nacional. Interessante isso. E o porco, hein? Porque porco... Eu nem acho que as pessoas tenham restrição a porco, eu acho... Isso é uma bobagem, porque se você pegar a culinária paulista de raiz, o virada paulista vai com uma bistecona de porco. Agora, era um prato mais voltado ao cotidiano, não tinha glamour porco. A verdade é essa. Porco tem glamour nas festas de fim de ano, né? Que é quando você faz leitãozinho. Mas tirando isso, não tinha apelo. E você trabalha muito bem porco, enfim. Como que as pessoas... consomem, vai muito, são muitos os pedidos? Olha, o leitão, que é um prato que a gente tem desde o começo,
Acho que é um dos pratos, se não é o número 1, deve ser estar entre os top 3 de pedidos. É um dos pratos que mais sai. E aqui tem uma anedota que a Elvira, minha sócia, quando eu falei que ia colocar um leitão no cardápio antes de abrir o Tanito, você é louco, o paulista não come porco, você vai ver, vai jogar esse prato na tua cabeça, não sei o quê. Eu falei, calma, Elvira, mas é um porco feito a baixa temperatura. Daí ao final, e olha, é um dos sucessos, né? Quer dizer que então Elvira negou o porco. Negou. Um pouco por medo, aqui, né? Não coloca o porco, coloca outra coisa, coloca outra carne. Eu não conheço a Elvira como proprietária de restaurante, mas como representante consular aqui em São Paulo. Vai meu abraço para ela e eu tô impressionado. Elvira, como você teve a capacidade de errar nesse caso, né? Como foi ser eleito chefe do ano, né, por Veja Como Ele Beber em 2017, um ano depois da abertura do Tanit? Foi uma surpresa, né? A gente sabe que... Eu sabia que a gente estava vindo fazendo um bom trabalho e o melhor parâmetro disso é a clientela, né? A gente abriu, como você falou, e já abrimos já lotados. Então acho que isso... O cliente não é bobo, né? Sabe o que come, sabe o que o restaurante oferece. Mas foi uma surpresa. Obviamente, uma surpresa feliz, né? E nos ajudou muito. Além de me consolidar como um chefe na cidade, que eu saí do além, porque nunca tive restaurante. Eu fiz uma consultoria no Fish Bar, você sabe, há uns 4, 5 anos atrás, mas foi uma consultoria. Fish Bar é um restaurante também de frutos do mar. E foi muito legal, né? Para o restaurante e para mim. Houve uma projeção, então. Você saiu do anonimato. Sim, lógico. Eu saí do anonimato total, né? Ninguém me conhecia em São Paulo quando eu abri o Tanito. E junto com o Tanito e junto com o prêmio da Veja de chefe do ano 2017, isso obviamente que me ajudou e me catapultou, né, um pouco. Fora que também me fez sentir que tem uma responsabilidade maior, né? Eu diria enorme. Enorme, né? Porque, obviamente, a gente sempre faz e tenta fazer as melhores coisas para o cliente no dia a dia, né? Mas quando você tem o título chefe do ano, tudo aumenta, né? A mesma coisa de que você não tá no Michelin e um Michelin te tal, né? E foi forte. Foi forte em todos os sentidos. Movimento do restaurante, responsabilidade. Eu achei curioso porque eu estive no restaurante numa das vezes, já na reta final para definir se ia ser chefe do ano, não ia ser chefe do ano. E quem está lá? Uma pessoa que se tornou grande amiga sua, que não tinha restaurante na cidade na época, que é o Felipe Bronze, já foi entrevistado aqui e tal. E o Felipe cutuca para mim e ele achava que você poderia ser chefe revelação, na realidade, as pessoas achavam. Mal sabia ele que a gente já tinha pensado em você como chefe revelação em 2013. A sua memória foi um pouquinho elástica, trouxe para frente aqui a sua participação no extinto Fish Bar, né? E a gente chegou a pensar em você lá como finalista de chefe revelação, mas você saiu, né? Acabou a sua consultoria e você deixou o restaurante. E é curioso, porque lá, e eu não sou, embora eu publique com alguma frequência sobremesa, as pessoas acham que eu adoro doce. Eu gosto de doce, como gosto de todas as outras coisas, não tenho uma preferência, mas você fazia uma espécie de sonho, um buñuelo recheado de chocolate. Você ainda faz esse doce em algum lugar? Não. A gente deixou de fazer, era um bolinho de chocolate, né? Um bolinho de chuva recheado de chocolate pra gente seria, aí, mas muito delicado, né? Daí saía quente, né? Então quando você cortava ou colocava na boca, explodia o chocolate na boca e acompanhava um sorvete de gengibre que dava muita frescor, né? Então a combinação de chocolate com gengibre era muito legal. Eu gostava muito dessa sobremesa. Era um contraste muito bom. Como que surgiu o Nietzsche, que já foi premiado por Veja Como Ele Beber logo como estreia do ano, né? Então surge esse bar, ele já é premiado no mesmo ano. Como é isso? Então, quando a gente abriu o Tanit, lá são 3 casas, 3 imóveis iguais. E o imóvel do meio, depois do ano e meio aberto, bagou. Daí a gente falou, bom,
vamos pegar, né? Vai que aqui entra um outro tipo de negócio nada a ver e pode nos atrapalhar. Então a gente resolveu pegar sem saber o que a gente íamos fazer. E havia divergências na sociedade o que faríamos, né? Se ampliáramos o Tanit, por ser pequeno, ou fazer um bar de tapas. Eu era um dos que queria fazer um bar de tapas. Porque os Jardins é um bairro complicado para trabalhar o almoço. A gente, graças a Deus, vai muito bem e sem executivo, né? E aí eu falava, mas olha, se a gente amplia vai ficar muito grande, no almoço não vai ficar tão cheio. À noite sim, que a gente tem filas de espera, mas daí houve divergência entre os sócios. Ao final, topamos por bar de tapas, que é o que eu queria, que às vezes dentro da sociedade esse tipo de toque final eu tenho um pouquinho mais de peso por ser o que tá lá o dia a dia, né? Aí fizemos o bar de tapas porque eu queria fazer uma coisa totalmente descontraída, onde, obviamente, é um bar de tapas, mas onde eu pudesse brincar um pouquinho com sabores diferentes. Então, lá tem algumas tapas que não são totalmente espanholas, algumas são clássicas, como o salmorejo, que entrou faz pouco tempo, quem não sabe, é uma sopa fria de tomates com ovo e jamón, como se serve na Espanha, no sul da Espanha. Mas, porém, temos uma costela de porco marinada no chá lamsangue e com trufa e alho negro, né? Então, são os dois extremos. E eu no bar queria ter essa liberdade de, o dia que quiser colocar uma tapa estilo chinês, podia colocar. Se queria colocar uma tapa com toque mexicano, podia colocar. E aí surgiu o nicho. Mas a gente também manteve bastante o formato de bar de tapas da Espanha, com balcão, cozinha aberta. E também a Elvira, nesse caso, mas vamos fazer balcão? Ninguém vai sentar no balcão para comer. O paulista não senta no balcão. E hoje em dia o balcão é um dos lugares mais pedidos, porque você está na frente do bar, então o cliente pode interagir com os barmans sabem todo o cardápio e comidas, então sugerem também algumas tapas, enfim. E você convidou para cuidar da carta de drinks o Márcio Silva, aliás, já premiado algumas vezes pelo Veja São Paulo, a última delas neste ano como bartender, né? Uhum. Ele continua responsável pelos coquetéis? Não, o Márcio é um grande amigo nosso, sem falar que é um dos melhores barmans do país e fora internacionalmente também, né? Esse ano entraram no número 15º do mundo, bar do mundo. Então, quando eu abri, eu falei, olha, Márcio, tô abrindo um bar, gosto muito de você, vamos fazer um mix aí. Ele topou na hora, o Márcio entendeu. Animadíssimo, Márcio sempre. Além disso, eu queria fazer uma carta de drinks também com essa linha um pouco espanhola, né? Com muito Jerez, vermute e tal. E o Márcio morou na Espanha, acho que 10 ou 12 anos. Então, ele entendeu de primeira, se empolgou e, bom, entrou de cabeça e fez um ótimo trabalho lá, que hoje em dia quase a gente não mudou nada da carta, tá tudo lá e é super elogiado. Os coquetéis do Nietzsche são super elogiados. E o que se bebe? Quais são os coquetéis? Olha, eu gosto muito de lá um que chama Bermejo. Bermejo? Que é tudo vermelho. É tequila, é um xarope de beterraba e hibiscos. Esse xarope de beterraba que ele fez dá para tomar de shot. Eu tenho os dias que eu vou lá com um copinho de shot lá, coloco esse xarope e tomo. Que é tão bom, ele faz com açúcar, enfim, faz com várias mesclas. Aí um dos drinks que sai mais é o Mare Nostrum, que é um mix de ervas frescas com gin. E daí o barman amassa todas essas ervas com gin, faz um bem bolado lá, que só o Márcio sabe fazer. E daí ele coloca um spray de água salgada. Então com azeitona. Então é puro mediterrâneo. É uma delícia esse drink, eu já provei, já tive lá. Quando você começou, seu primeiro negócio chamava Cook Me, que era um buffet. Por que você começou com um buffet? Como foi isso? Então, quando eu cheguei no Brasil em 2010, eu trabalhei no Eni por pouco tempo.
acho que foram 4 meses, e 2 desses meses o Enya foi chamado para tocar o Dinner in the Sky. Não sei se você lembra. Sim, claro. Quando era lá pendurado no guindaste e tal. Já participei, inclusive. Aquele restaurante suspenso lá no Jockey Club. Sim. Então eu fiquei os 2 primeiros meses fiquei no Enya e depois saí para tocar esse Dinner in the Sky. Aí quando acabou, eu encerrei as atividades por aí. E tinha muita gente que chamava para fazer eventos em casa. 8, 10 pessoas. E começou a se animar com isso. Daí abrimos a Cook Me, eu e a minha ex-mulher. E fazíamos esse tipo de jantares de 8, 10, 15 pessoas. Só que no começo é muito empolgante. Depois esse movimento caiu. Aí foram alguns anos difíceis, porque não era tudo isso que a gente conseguia de eventos. E olha, o caminho até onde hoje cheguei não foi um mar de rosas, né? Foram 4, 5 anos bem difíceis. Obviamente fomos adquirindo experiência e conhecimento. As pessoas iam chamando cada vez mais. Chegamos a fazer casamentos, festas de aniversário, enfim, 50, 70, 100, 120 pessoas, 150. Disso não passava mais, de 150 pessoas não passava, porque eu também não queria. Como a gente já fazia uma gastronomia, uns aperitivos um pouquinho mais refinados que o que tinha na época, se ampliava muito o número de convidados, fugia um pouquinho a qualidade, né? Daí a gente começou a fazer esse tipo de eventos. E até que eu conseguia os meus sócios para abrir o restaurante, que sempre foi o meu objetivo principal, né? E o que te trouxe a São Paulo? Por que você veio para cá? Porque você rodou um pouco o mundo, né? E chegou aqui. Bom, eu trabalhei bastante na Europa, trabalho desde muito cedo, né? Meu pai me fazia trabalhar nos verões já quando já tinha 15, 16 anos. E daí eu vim aqui porque eu casei com uma brasileira e ela naquela época me falou, olha, vamos para São Paulo, você quer vir comigo? Daí eu topei, a gente veio para cá. Ah, foi assim. Foi. E você continua, para quem não sabe, vale a pena entrar no site, sempre vale a pena entrar no site Veja São Paulo. Isso eu posso dizer com certeza, ou vale comprar a revista na banca, que está sendo vendida de forma avulsa, ou assinar, que também é outra possibilidade. A revista agora está emancipada, sozinha, como diz o Raul Jostilori, o editor-chefe, linda e faceira. Então, a gente fez uma foto quando você levou o título de chefe do ano no litoral, você com um peixe enorme nas costas, né, saindo do mar, assim, meio que um Ulisses. Eu queria saber se você continua um amante do litoral e você continua descendo todo fim de semana. Olha, naquela época descia mais porque não tinha o restaurante, né? Hoje em dia quase não desço. Não tinha o bar, né? Ah, não é verdade. Não tinha o bar. Não tinha o bar, mas eu descia pouco também. Eu fico muito tempo na operação. Eu gosto de ficar na cozinha, cozinhar com os meninos, estar no restaurante. É uma coisa que acho que já vem desde pequeno, né? E descia pouco. Hoje em dia também desço menos, porém tento descer em horários diferentes. Então eu vou no contrafluxo. Normalmente desço domingo à tarde e volto terça de manhã. Mas sim, continuo fascinado pelo litoral. Acho que esse litoral aqui não tem pra ninguém. E essa foto, Arnaldo, ainda dá o que falar hoje em dia, sabia? Acho que foi muito impactante por todo mundo, porque a foto realmente é muito bonita. E às vezes até os amigos falam, pô, você é aquele cara que sai com o peixe lá já no braço e tal. E foi uma experiência muito, muito bonita. A foto realmente deu o que falar e tá na memória, né? Ah, que bom, ficou registrado. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. A vanguarda espanhola foi longe demais? A comida deixou de ser comida? Não.
Acho que não. Acho que foi até onde tinha que ser. E a partir daí entrou uma etapa nova. Que é um pouco um retrocesso de tudo, para processar tudo que isso foi feito e vivido, né? Pergunto isso porque o restaurante, que é o terceiro do mundo hoje, se chama Assador Etxebarri, que faz tanto sucesso na Espanha, aliás, no mundo inteiro, né? Houve um recuo no estilo culinário espanhol? Deram passos atrás? Eu acho que tá sendo, né? Assim, a maioria dos chefes que tem restaurantes estrelados, hoje em dia eles têm segundas casas, com cozinha muito mais básica, porém isso não quer dizer que não seja melhor ou igual. E eu acho que sim, acho que tá voltando um pouco essa comida da avó, né? Essa comida mais afetiva, né? Tá voltando ao restaurante, né? Porque ela nunca desapareceu, Bom, né? sim. Quero dizer, os chefes estão voltando a dar protagonismo a isso, né? Eu acho que até que todo mundo tá um pouco cansado, né? Até os próprios chefes, ir no restaurante e fazer um menu de 20 Menus etapas, intermináveis são suportáveis. E você fica lá 4 horas e você não lembra o que já comeu há 1 hora atrás. E, enfim, eu acho que hoje em dia, quando eu viajo, por exemplo, faço um restaurante internacional, 2, 3 estrelas, só para ver o que está acontecendo, porque me serve de inspiração também. Mas o resto da viagem só faço restaurante mais 1 estrela ou 100 estrelas, Big Gourmand, sem... Enfim, restaurante mais acessível, né? E comer muito produto. Sai do mar, já colocou na grelha e já comeu. Da sua experiência, você que já vive há quase uma década aqui e morou fora do seu país, inclusive em outros lugares. Por que o paulistano e o brasileiro em geral não aplaude a cozinha de vanguarda? Olha, eu não sei, porque os meus clientes, a maioria viajam bastante, viajam para a Europa e quando vão para a Europa topam fazer esse tipo de menu, né? E aqui não, E né? aqui não. Aqui acho que eles procuram uma comida mais, não sei dizer, mais simples, mais fácil, né? Não sei porquê. Acho que é por aquele gostinho, parece que você tá de férias, então você curte mais, não sei. Sua família, como você disse, tem um restaurante, o Camboche, que tem uma estrela Michelin há quase 35 anos, ou mais de 35 anos, numa cidade litorânea, que é Cambrils, né? Cambrils. Na Catalunha. E você é o primogênito dessa família ligada à restauração. Qual o peso de pertencer a uma linhagem de cozinheiros que tem avô, avó, pai? Pesa muito? Olha, pesava mais, né? Como agora eu não moro lá, eu tirei um pouco esse peso de em cima. Obviamente que também tem que demonstrar o talento fora do país, né? Acho que é mais difícil. Quem tá lá agora é meu irmão. O meu irmão é a terceira geração também de cozinheiros. É ele que agora tá tocando o restaurante junto com os meus pais. Que é mais jovem que você, porque você é o mais velho. 5 anos. Ele sim que tem esse peso, porque os meus pais têm clientes há mais de 20 anos. E eles vão sentindo essas etapas, né, de mudança e tal. Apesar de que eles são muito moderados e muito prudentes na hora de fazer muitas trocas. Mas tem um menu degustação lá, que é o menu degustação principal do cardápio, que é onde o meu irmão, junto com meu pai, fazem uma cozinha um pouquinho mais ousada, né? Mas sempre tem que ir com cuidado. Meu pai sempre vai alertando ele, cuidado que fulano não vai gostar disso, fulano que... Não. Então o meu irmão sempre tem que ir com cuidado, né? Qual o nome do pai e do irmão? O meu pai chama João e o meu irmão chama Arnau. Arnau? Seria um Arnaldo em catalão. É o meu xará, olha xará, isso. Oscar tem um irmão que é meu xará. Por que você não quis continuar o trabalho dos seus pais lá mesmo? Olha, foi o meu pai, na época, a gente ia fazer uma ampliação no restaurante e ele contava muito comigo. Quando eu falei que eu ia para o Brasil, ele teve um choque. Que eu acho que hoje em dia, até hoje em dia, ele não digeriu isso bem, sabe? Às vezes eu falo com minha mãe, teu pai falou que se você estaria aqui e tal. Mas olha, a vida é assim. Acho que... tipo, o meu irmão tá tocando lá, tá fazendo um belo de um trabalho e o meu irmão sempre vai ficar embaixo da asa dele, né? Sempre vai ser, mas é o filho do João. Eu hoje em dia já não tenho esse peso, né?
apontando com o dedo, é o filho tal, porque eu tô fazendo o meu caminho, né? Mas é gostoso, porque você tá em família e tal. Você sabe que a maioria dos restaurantes na Europa que tem restaurante assim familiar é muito intenso tudo, né? Pai e mãe, a minha mãe cuida do salão, meu pai cuida da cozinha, o meu irmão agora tá na cozinha, meu pai saiu um pouquinho para cuidar um pouquinho mais do salão com minha mãe. Mas é muito assim, os clientes se sentem como em casa, porque são recebidos pela minha mãe, depois o meu pai já sai lá vestido de chefe, recebe, senta, sugere. E aqui no Brasil, às vezes, o cliente vai no restaurante e quase não sabe quem é o chefe, né? Porque o chefe não sai na mesa conversar, ou tá na cozinha, ou não tá, enfim. Então, é isso. Como foi o seu começo fora do restaurante dos seus pais, do seu começo profissional? Foi difícil, né? Foi difícil. Você trabalhou onde? Bom, eu comecei trabalhando com eles nos verões, lá. Aí o meu primeiro estágio foi na Inglaterra, em 2001. Eu não falava um pio de inglês. Era um hotel, que era um Relais Chateau, bem no countryside, bem assim, no interior da Inglaterra. Não tinha nenhuma cidade perto, por tal. E o restaurante tinha uma estrela Michelin. Aí eu fui o primeiro espanhol a entrar numa cozinha de ingleses. E foi muito duro. Muito duro porque eu passei, de verdade, uns 2 meses só descascando legumes, mini legumes, no porão. No porão. Embaixo, que eles tinham uma área de recebimento, mas era bem rústico, porque era campo. Descascando legumes e fazendo todas as guarnições. Tá vendo quando as pessoas acham que a profissão de cozinheiro é esse glamour todo? Oscar Bosch começou descascando legumes num porão. Foi duro. E daí, até eles me aceitarem, demorou uns 2 meses, que foi quando o chefe falou, olha, a partir de agora você vai ser o ajudante do ajudante, mas porém vai ser aqui em cima. Aí todo mundo se abriu. E que outros lugares você passou? Foi na Inglaterra, aí... Assim, eu ia e voltava, fiquei 1 ano e meio na Inglaterra, voltava para o restaurante do meu pai, passava a temporada no restaurante do meu pai, daí saía de novo. Depois foi o Cellier, voltei para o restaurante do meu pai, aí depois fui para o El Bulli, voltei para o restaurante do meu pai, passei uma breve passagem num restaurante muito bom na Bélgica, chama Hofban Club, é super renovado, 3 estrelas, e depois uma breve passagem na Itália, no restaurante chama Pervellini. Pervellini. Você tinha 2 estrelas Michelin. E aí você veio para o Brasil. Daí eu vim para o Brasil. Você que passou por toda essa estrutura, qual a importância da hierarquia dentro da cozinha? Olha, eu acho que assim, hoje em dia tem muita molecada que sai das escolas achando que já é chefe. Isso é um grande erro que tá acontecendo. A hierarquia obviamente é muito, muito importante dentro de uma cozinha. E eu, mais que hierarquia, acho que é a humildade de cada um. Tipo, chegar no lugar, entender, fazer, escutar, fazer o que eles te mandam e começar por baixo, né? Que hoje em dia o pessoal quer começar pelo telhado. Acho que se perdeu um pouco isso, né? Essa pressa. É uma profissão que é muito difícil. É uma profissão que é muito difícil chegar no topo, né? Porque tem muitas dificuldades pelo caminho, obviamente econômicas, né? Porque eu já trabalhei de graça, mas trabalhar de graça porque sabia que isso seria muito bom para o meu currículo, né? Tem gente, infelizmente aqui no Brasil, a gente não tem tanta facilidade, tem que trabalhar para ganhar, né? E isso também dificulta um pouco esse caminho até acima, né? Mas eu acho que, sobretudo, tem que ter muita persistência, porque é uma profissão muito dura, passa muitas horas na cozinha, muitas horas em pé, calor, enfim. Mas é uma profissão que é linda e eu, sinceramente, não troco por nada do mundo. Você é um chefe afável ou duro com a sua equipe? Já fui mais duro. Já? Já. Já fui mais duro. Hoje em dia, acho que eu tô em outra fase da vida e eu acho que eu entendo, tolero muita coisa. A Oscar Paz e Amor, ele já foi linha dura. Quantas vezes você testa uma receita antes de colocá-la no cardápio? Eu testo a receita tantas vezes até eu achar que já tá pronta para entrar no cardápio. Em média,
Depende. Tem dias que eu testo uma receita na terceira vez já sai. Tem dias que demoro 10 vezes, paro ela, fico uma semana sem tocar nisso e volto e daí sai. Você continua com Milão? Continuo e bastante. Agora eu tô numa dieta tentando me controlar, mas é difícil, viu? Qual é o seu prato favorito? E tá no cardápio do Nietzsche ou tá no cardápio do Tanit? Tem que ser de lá? Pode ser de fora, mas eu queria saber do restaurante. O que você cozinha pra você? Olha, eu nunca como o que eu cozinho. É uma coisa... Eu adoro cozinhar para os outros, para os clientes, até nas horas fora do restaurante, amigos, enfim. Mas eu nunca como o que eu cozinho, por incrível que pareça. Mas um prato que eu gosto muito dos dois são as croquetas, óbvio. Meia croqueta por dia, com certeza. Sempre para experimentar se o sabor tá ok ou já é um hábito. Hoje em dia, eu gosto mais de coisas do Nietzsche, né? Porque é tudo mais tapas. O pão com tomate, né? Você esqueceu da fideuá? Você não gostava tanto? Não, a fideuá adoro, né? Aliás, no Nietzsche a gente tem a fideuá com tinta de lula, né? Que é uma versão... É igual, só que com tinta de lula. No Tanit vai com camarão e no Nietzsche vai com lula grelhada. O que você mais ama na culinária brasileira? Olha, eu adoro a cozinha brasileira. Acho que é uma cozinha muito rica. Eu sempre me declarei fã da mandioquinha. Sempre. Mas, eu como arroz e feijão todos os dias. Churrasco nos domingos, se precisar, eu sou... E o que você detesta? Cebola crua. Cebola crua? e cebola confitada, por exemplo, ou caramelizada, eu como de balde, mas cebola crua não sou muito fã, não. Você que contou que é um chefe linha dura, como você lida com a crítica? Lido bem. Acho que a crítica faz parte do meu trabalho. As redes sociais incomodam? Não, ajuda. Acho que uma vez você está no jogo, tem que estar no jogo pelo bem e pelo mal. Porque nas redes sociais você sabe que não tem filtro. Em geral, são críticas... Às vezes... Assim, me incomodam críticas não construtivas. Mas crítica sempre é bem-vinda. Nós vamos agora para a nossa sessão mais gostosa, a sessão Receitinha. Oscar Bosch, o que você vai ensinar para os nossos ouvintes que seja delicioso e fácil de fazer? Olha, eu faria um pão com tomate, que é uma coisa mais fácil do mundo e é super gostoso e você pode encaixá-lo em qualquer hora do dia. É pegar um pão de boa qualidade. Pode ser um pão qualquer? Você tem uma preferência? Digo, de estilo de pão. No Nietzsche, a gente faz um pão de vidro. Chama assim porque é um pão com uma crosta muito fina e muito aireado por dentro. E a gente pincela azeite em cima, então fica uma crostinha caramelizada de azeite. Acho que o mais parecido seria uma ciabatta. Em tentar pegar uma ciabatta que não seja muito maçuda. Aí você cortaria ela no meio, pela parte, né, horizontal assim. Abriria, tostaria. Ralaria tomate, bem maduro, esse italiano bem maduro. Coaria esse tomate um pouquinho para a água do próprio tomate escorrer e ficar mais uma polpa assim, concentrada. Esfregaria no pão já tostado meio dente de alho. Cru. Jogaria essa polpa com uma colher em cima. Um bom azeite de oliva e flor de sal. Esse é, para mim, pode ser um aperitivo, pode ser um acompanhamento de um prato. Obviamente, se é acompanhado de um bom ramo ibérico ou um queijo manchego de alta qualidade, melhora a receita, né? Mas aí, acho que cada um pode colocar o que quiser, né? Mas esse é um dos pratos típicos da Catalunha, né? Pão com tomate. A gente come isso desde o café da manhã até... Como se diz em catalão? Pa amb tomàquet. Quero comer agora. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o chefe Oscar Bosch. Muito obrigado, Oscar. Obrigado, é um prazer. Até a próxima sexta. Um abração a todos.